Olá, Wanda, bem-vinda ao podcast O Último a Decidir. Olha, tu ao longo dos últimos anos tens tido diferentes cargos, eu contei 15 no teu LinkedIn em cerca de 26 anos. Como é que tu consegues gerir isto tudo neste curto espaço de tempo? Olá, Fábio, muito obrigado pelo convite. Pois olha, o que te posso dizer é que é muito engraçado. Eu vou fazer 50 este ano e, portanto, é sempre um ano de balanço, não é? E estou no Doutor Finanças, não é? Agora, há já um ano e meio. E quando entrei no Doutor Finanças, que também as minhas últimas duas alterações foi entrando no mundo financeiro, para quem vinha mais de tecnologia, Hum, e e e com a minha idade não é tão normal, não é, fazer tantas mudanças, não é, porque antigamente havia um bocadinho um estigma, quem mudava muito, não é, pronto, ou não sabia o que queria, Saltar de projeto em ou saltar projeto. projeto em projeto, porquê? Hoje em dia, para quem é mais jovem, não é, já se sabe que é um asset, não é, porque significa que as pessoas têm vontade, que é o que eu acho que me aconteceu desde muito cedo, que é, eu sou muito de montar projetos, isso também é de personalidade, não é? Eu sou uma pessoa muito mais de criar impacto, de montar o projeto e depois começar logo a pensar na sucessão, que é, agora montei, como é que eu porque sinto que isso é que é a minha medida de sucesso, é como é que Ok. isto consegue sobreviver a mim, ok? Seja um projeto pequenino, seja uma empresa, seja um departamento, é como é que o projeto consegue sobreviver, porque isso é que mede. Porque se eu só o montar e viver comigo, isso então é um sucesso na minha opinião, um sucesso limitado. E portanto, até já tinha, ao longo do tempo, às vezes já começam a dizer: "Bem, a Wanda já está há 3 anos, o que é que ela vai fazer a seguir?" Porque Exato. normalmente o primeiro ano é para aprender, o segundo é para, fazer o Excel, ter a minha missão e entregar, e o terceiro é para aproveitar isso e preparar a sucessão. Acho engraçado que contaste 15, 15 porque eu, além dos 10 que eu contei quando mudei, agora porque, o doutor Finanças é a décima função, digamos, de relação laboral e executiva, não é funcional, Estás no também, júri, não é? De outras tenho entidades. muitas outras funções ou outras, ocupações que são mais, não é, ou não executivas ou mais ocupacionais, não é? Neste momento sou a presidente dos alumni da Microsoft, também sou vice-presidente da CIP, sou conselheira numa revista, porque de facto também sinto desde há muito tempo que tenho muita vontade de contribuir, não é? Sou muito curiosa e também gosto muito de ouvir e estar em diferentes grupos permite-me ouvir, aprender com outras pessoas e portanto acaba por ser de facto muito diversa, essa o meu perfil e a minha realidade. Eu costumo dizer, um bocadinho olhando para trás para estes 10 anos mais executivos e todas as minhas experiências, hum, eu sinto muito que sou uma tradutora. Se às vezes perguntam-me então, eu sou de gestão, não é? Ah, Acho que a única coisa que me arrependo, não sei se queres falar sobre isso, é provavelmente não ter ido para a engenharia, Engenharia. mas Eu ouvi acredito, sobre isso também. ouviste isso? Ah, mas mas diria que se tivesse feito isso era só para me ter ajudado a algumas discussões da Microsoft, que foi o único sítio que eu fiquei muito tempo, 8 anos, 9 anos, porque a gente tem muitas vidas dentro da Microsoft, Exato. ou é possível ter muitas vidas, porque a empresa é tão grande, não é? Porque tu fazes muita coisa e tens muitos desafios. Ahm, eh, e, e, portanto, o que eu sinto de facto é que sou uma tradutora. Eu tive já, nestes 10 anos, eu já comecei em consultoria, já trabalhei 2 vezes, louca o suficiente, trabalhar 2 vezes no governo, não é, uma vez na E UMIC, vamos a isso a já vamos seguir. falar, Exatamente. e na Portugal Digital, trabalhei numa associação, A PDC, não é? na APDC, na FIL, não é, em que também tinha uma componente grande, não é, tinha metade das feiras da FIL, de todas as feiras de serviços, BTL, Oticampo, e depois, não é, os meus anos sempre muito relacionado com a tecnologia, não é, tecnologia e competências. Sempre trabalhei muito estas áreas, porque sou uma apaixonada, por tecnologia, hã, e depois tive um grande período na Microsoft e depois, agora da última vez que estive no governo, então tive este convite para a iCapital, que foi muito para tentar, acho que a motivação de ir foi mais uma vez a curiosidade por aprender do mundo financeiro, que era uma coisa que eu ainda não tinha muito explorado, e também, neste caso, como era uma fintech americana, de atrair investimento para Portugal. E portanto, soube muito bem, em 2 anos e meio, ter passado de 150 para quase 300 colaboradores, e São fazer métricas de crescer, sucesso. o investimento em Portugal e depois ficar apaixonada por um novo tema, que é a literacia financeira, e o impacto que isto tem na vida das pessoas e no nosso bem-estar.
E pronto, e conheci o doutor Finanças e pronto, e agora estou aqui. Mas tu dirias que te aborreces ao final de alguns anos quando tudo parece estar a correr sobre rodas? Eu não sei se é aborrecer, eu sinto mesmo que terminou a minha missão, entendes? Ou seja, eu ponho como objetivo uma missão. Ou eu encontro outra, foi o caso da Microsoft, não é? Pus uma missão, cumpri, encontrei outra. Eh, e que tem que ser mesmo uma ambição grande. Ou seja, não sou de facto uma pessoa de só manter, por exemplo, se eu não tiver crescimento, se eu não tiver inovação, não é o meu território. Claro. Ou seja, eu preciso de inovação e de crescimento. E, portanto, pode acontecer, não é? As empresas ou onde se está isso não ser possível. E, portanto, isso para mim agora está claro, não é? E repara, a gente também não sabe isto no início, não é? Sim, sim, isto vai acontecendo Eu ao não longo te do poderia percurso. dizer isto ao longo, não é? Se calhar nos meus primeiros 10 anos de Exato. carreira. Para mim agora está claro, não só olhando para trás, mas por aquilo que me motiva, não é? E para Eh, essas missões quem é que te acompanha? Porque ao transitar de projeto em projeto, certeza que vais construindo uma equipa de olha, sonho e depois o que é que por acontece? acaso é muito giro que também tenho nos primeiros agora já são muitos, muitos anos. Só na iCapital há 2 coisas, que é porque é que eu faço a mudança, ou seja, quem é que me desafia a mudar, e depois que equipa é que eu tenho para fazer a mudança, não é? Pronto. Exatamente. Hum, quem me desafia a mudar até à iCapital, foi sempre chefes anteriores. Ok. Ou seja, há sempre alguém com quem eu trabalhei que me vem dizer: "Epá, eu tenho um projeto que é mesmo, mesmo a tua cara", e que não se e depois eu começo-me a entusiasmar e eu vou sempre para um projeto, não infelizmente, entre aspas, e também aí sou muito mulher naquilo que são as características das mulheres, que é, não olho logo para o que vou ganhar ou para a função que vou ter, é mesmo pelo desafio, pelas pessoas com quem vou trabalhar. Depois, agora, também já tenho mais eh, formação, já consigo fazer mais equilíbrio também de todas as coisas da minha vida e depois ponho os outros ingredientes que são fundamentais, não é? Para termos, mas de facto vou muito pelo espírito de missão, pelas pessoas com quem vou trabalhar. E, portanto, tem sido sempre, até aí, os meus chefes anteriores, não é? Eu comecei em consultoria, depois fui trabalhar com um cliente para a FIL, depois foi a pessoa da consultoria que foi para a UMIC, era um dos vogais, e me chamou para ir para a UMIC. Depois, na UMIC, volto à FIL pela pessoa com quem tinha trabalhado, porque mudou para CEO da FIL e disse que queria que eu fosse a sua, pronto, a acompanhar ali o crescimento e a transformação. E é sempre crescimento e transformação, que era outra 2 palavras. E depois o Diogo Vasconcelos, que aliás estando no Porto, isto emociona-me sempre um bocadinho que ainda falar dele, que era a pessoa com quem eu tive, que foi não é, o presidente da UMIC, e que depois foi para a PDC, e ele tinha sido convidado para ser presidente, e aquilo era uma função não executiva, não é? E ele trabalhava na Cisco em Londres. Eu nunca mais me vou esquecer, ele veio visitar o meu filho, eu tinha sido acabado de ser mãe, e ele veio visitar o meu primeiro filho, o Mateus, a Lisboa, e a dizer: "Olha, Wanda, estou-me aqui a desafiar para ir para presidente da APDC, mas eu só posso ir se tu vieres comigo para a diretora executiva, porque eu estando à distância preciso ter alguém de confiança e que eu acredito que possa gerir." A APDC na altura, que agora é Digital Business Community, a APDC Estiveste na lá al 11 anos, não, 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 foi menos? nada é 11 anos na minha é 3. Pronto, Porque eu 3, disse ok. ao Diogo O máximo ah, foi na Microsoft, sim, porquê 3 anos? Porque aquilo é uma associação sem fins lucrativos claro. e quando o Diogo me fez o desafio, eu estava numa fase da carreira, pronto, que estava a pensar em ir para uma multinacional, o meu marido já trabalhava numa multinacional, na SAP, na SAP, e eu estava a pensar em ir para uma multinacional "Oh Diogo, mas eu agora na minha fase da minha vida, ir para uma associação sem fins lucrativos, epá, é uma coisa que não faz muito sentido, é uma equipa também pequena." Pronto, mas o Diogo, pôs-me o desafio primeiro a PDC estava numa situação financeira muito difícil, podia-se extinguir, e portanto nós tínhamos que fazer mesmo ali, mais uma vez, Tinhas uma missão. crescimento, missão, transformação. E eu combinei com o Diogo e com o meu marido, porque sempre que a gente faz um desafio em que não faz muito sentido do ponto de vista de carreira, e as 2 vezes que fui para o governo, não é, não faz qualquer sentido em termos de remuneração, que se vou por espírito de missão, meu marido tinha que me, entre Apoiar, aspas, não é? apoiar. E nessa altura eu lembro perfeitamente, Fábio, de chegar ao meu marido e dizer: "Opá, eu estou a sentir que preciso de ir, porque eu
o Diogo é uma pessoa tão especial, desculpem lá, era uma pessoa tão especial que dizia, pá, só trabalhar ao pé dele vale a experiência de vida, porque eu já tinha trabalhado no MIC, não é? E portanto eu vou-lhe dar 3 anos da minha vida. Portanto, nesse caso, ficou acordado, eu acordei com ele que só fazia um mandato. Aquilo são mandatos de 3 anos. Ok. E portanto eu acordei que só fazia um mandato e depois, como mulher planeadora e tudo no Excel, eu pensei, eu como quero ter o segundo filho, tinha saído o primeiro, não é? Exato. Com 3 anos de diferença, então é ótimo, eu engravido e assim como estou grávida já nem vai haver, mesmo que o Diogo tente convencer-me, eu vou ter filhos, portanto eu vou ter sempre que... depois não correu bem assim, porque na realidade a gente põe tudo no Excel, nota para as mulheres, e às vezes não sai, e não saiu, portanto eu não engravidei logo, quando queria, e portanto acabei por sair sem estar grávida, mas o Diogo concordou, não é? E a gente também preparou uma sucessão, e já sei porque é que tu dizes que eu tive 11 anos, porque o presidente a seguir, que foi o Pedro Norton Matos, que estava na altura na SIC, nós tínhamos aberto a APDC. A APDC é uma associação muito associada às telecomunicações. Nós, durante o nosso mandato de 3 anos, abrimos muito às tecnologias de informação, por causa do ecossistema, não é? E depois queríamos abrir aos mídia. Portanto, fazia todo o sentido que fosse o presidente de uma estação de televisão, na altura a SIC, que fosse mas ele disse que eu não podia sair, que queria que eu ficasse com ele na direção. E, portanto, o motivo por que vês o tempo é Mas porque eu estava na direção não executiva. E pronto, e depois acabei por ir por uma startup, esqueci-me disso há pouco. Fui para uma startup porque estava com o bichinho, não é? O Diogo também pôs o bichinho das startups, que foi a Via Tecla, e quis nunca ir. sentiste que foi algo arriscado? Foi muito na altura. Foi super arriscado, mas mais uma vez, eu disse ao meu marido, precisava de ir a uma startup. Também aí percebi o que é trabalhar com um dono de uma startup em que quer ter uma componente, ele era um engenheiro, e que queria uma pessoa de gestão, e quando é que isso funciona ou não e o que é que o fundador precisa ter para ter esse apoio. A coincidência maravilhosa foi que eu faço muitos planos para alterar o plano, portanto, como não consegui engravidar, disse agora é quando o destino quiser. Eu descobri que estava grávida no fim de semana antes de começar a trabalhar na startup, e portanto também foi o destino, porque ao fim de 3 meses, se bem que eu trabalho até ao último dia, tive essa sorte nas minhas 2 gravidezes, foram muito boas, muito fáceis e com muita energia, e portanto acabei por estar na startup 9 meses. Foi exatamente o período de gestação do meu filho, e porque sentia depois, ao fim de 3 ou 4 meses, que provavelmente aquele enquadramento na forma que estava, provavelmente não seria o ideal para mim, mas fiz tudo o que devia ter feito, rebranding, preparar um go-to-market, porque eu era business development nessa startup, e depois, durante a minha gravidez, desculpa, a minha licença do meu segundo filho, a Microsoft abordou-me. Olha, E sempre que falaste com o teu marido sobre estas transições de carreira, houve alguma em que vocês disseram: "Não, isso é mesmo muito arriscado e não vais por aí"? Porque parece-me que quando vais falar com ele, é quase como: "Eu já decidi, diz só que sim eh, e e vou em frente". ó Fábio, ele depois vai ver isto, eu não me importo nada de ter dito isso. É um bocadinho, o meu marido diz sempre, a gente diz, sim querida. O meu marido, por acaso, às vezes quando falo, eu tenho muitas mulheres mentoras, faço muita mentoria. Hoje em dia já acho que com muitas delas que já têm 30 e tal, já são mães também, eu já digo que é peer mentoring, porque eu gosto imenso de aprender também com as gerações, por isso é que eu acho que me mantenho jovem, pelo menos na forma de pensar. E eu digo sempre que a decisão mais importante da nossa vida é a pessoa que a gente escolhe para estar ao nosso lado. Eu sou de uma geração diferente, certamente da tua e das pessoas, não é? De 30. O meu marido tem, em termos, por exemplo, daquilo que se fala hoje do dividir as tarefas, não é? Que eu vejo hoje na vossa geração de uma forma que eu fico mesmo orgulhosa. Acho que está muito, muito melhor do que na minha. Pronto, se calhar por ser geração, não tive muito isso. O meu marido não me apoiou assim muito durante a gravidez. Eu acabei por não ter um terceiro filho, porque achei um bocadinho, e digo isto com muita frontalidade, às vezes brinco com ele, era o casamento ou o terceiro filho, e eu preferi, eu escolhi, Claro. eh, e escolhi muito bem, porque hoje em dia tenho 2 filhos maravilhosos, o Mateus e o Lucas, e um casamento maravilhoso. E
que luto muito todos os dias, não é? Porque nada disto é garantido. Mas quando faço o balanço e misturo as duas coisas, tenho a certeza que estou onde estou, tomei as decisões que tomei, graças ao meu marido, porque ele sempre me apoiou, porque o que ele costumava dizer, e disse-me 2 ou 3 vezes: "Pronto, já percebi que tu já decidiste, tu precisas de ir fazer isso, é o que e quando se tu não estiveres feliz, mas, ou Acaba por seja, estar tu és o feliz. nosso equilíbrio e, portanto, o importante é que estejamos todos bem e se isso tu achas que é o que te apetece e que é um investimento", e depois na realidade não correu assim tão mal, não é? Ou seja, cada experiência que eu tive, cada passo atrás para dar tempo ao Diogo, ou para dar tempo ao Estado e ao Governo e às pessoas com quem fui trabalhar, ao André, ao Pedro Cisa Vieira, ao Diogo, que é a gente, não é? Eu saí da Microsoft para ir trabalhar para a Portugal Digital, não é? Nem vou dizer, nem sei quanto dinheiro perdi, mas não, ou seja, é porque eu precisava mesmo daquele crescimento e de sentir que contribuía. É a minha forma de give back e de sentir que, mais uma vez, o papel de tradução e das competências, e sei que se calhar vais querer voltar aí, voltar a segunda vez ao Governo fez uma diferença brutal por causa de toda a experiência do passado e, portanto, o meu marido foi absolutamente fundamental. E hoje, que tenho, pronto, muito mais experiência, não é? E falo com outras mulheres e percebo que isto não é sempre assim. E há muitas mulheres que não tiveram esse apoio, não é? E por isso também se vê muitas executivas de topo que ou não têm parceiros ou acabaram por separar Tem que optar, não é? porque definiram que não estavam no mesmo mood. Espero eu que para as gerações de hoje isso já não seja assim e que consigam ter parceiros que de facto as acompanham na sua evolução, sendo que, eu também já disse, também nunca tive ambição de ser CEO de nada, eu gostava mesmo é de ser número 2, e às vezes penso muito nesse nos últimos tempos penso muito nisso, porque eu gosto muito de estar a suportar decisões, mas de facto o peso da gente ter que as viver com elas e de tomar decisões, sem informação toda, com a informação completa, de errarmos e de sabermos que vamos errar, às vezes. Esta questão que tu falas aqui do número 2, ou seja, permite-me passar para a questão da Fun copartilha A minha de liderança, coliderança, da coliderança, é um tema que tens falado muito nos últimos tempos. Isto começou em casa, começou na empresa, trouxeste para casa, ou foi o inverso? Foi nos dois sentidos? E aqui a questão também é, ah, tu queres ser o número 2 ou pode haver dois números uns na prática? sim. Ou seja, estás a ver que a história dura-se isso, não é? Eu já falava disto do número 2 muito antes de ser co-CEO, não é? Exato. E depois fui country manager da iCapital, também bastante diferente, não é? O nível de responsabilidade, porque é muito matricial, tal como na Microsoft, ou seja, as responsabilidades, a pessoa até pode ser número 1 de qualquer coisa, mas é uma matriz tão complexa que tu tens mesmo que aprender a colaborar, a ser flexível, que toda essa minha experiência, e mesmo no governo, me trouxe uma clara visão de que nunca fazemos nada sozinhos. Ou trazemos as pessoas a bordo, ou primeiro é muito solitário e não tem graça nenhuma, não é? Exato. E depois o impacto nunca é o que tu esperas. Na tua cabeça tu até parece que estás a ter, mas não é. E portanto, eu acho que primeiro sou assim, gosto mesmo de fazer as coisas em grupo e de colaborar para atingir algo, e portanto acho que desenvolvi essas skills, não é? O que significa que para mim a liderança, seja de projeto, de direção, sempre é um bocadinho partilhada, ou com os meus peers, ou, não é? Ou com o meu líder, sabendo cada um o seu papel. É importante é saber o papel e o que é que cada um traz para o jogo. Por isso, chegar à co-liderança, agora com o Nuno Leal, que eu adoro e que não conhecia, atenção. Portanto, eu tive muitos riscos também nesta minha decisão agora de doutor Finanças, eu não conhecia. Tem sido espetacular porque é pôr em prática. Primeiro, nós temos pelouros bastante diferentes, não é? Portanto, eu no Doutor Finanças eu tenho a parte da marca, do marketing digital, dos conteúdos, da academia, tecnologia. Pronto, são tudo áreas que eu adoro, não é? E foste colecionando ao longo E do foi que eu fui percurso. colecionada, parece que é o sumo, não é? Parece que é somar tudo o que eu gosto, e é mesmo. Exato. A academia, que é a parte Só faltava a engenharia. só- não, tenho a tecnologia, A tecnologia, exatamente, tenho a transformação tecnologia, digital. mas tenho os nossos engenheiros, não é? Tenho a transformação digital e também a área financeira. E depois o Nuno tem todas as áreas de negócio, não é? Ele tem 20, Parte comercial, não é? a parte comercial e todas as áreas de negócio, tem 20 e tal anos de banca, não é? Portanto, tem o crédito à habitação, os seguros, o crédito pessoal e consolidado, agora a nossa área de imobiliário, e portanto
ele agrega todas essas partes. Mas o que é que eu acho o segredo da nossa colaboração? Apesar de termos áreas completamente diferentes, nós não tomamos, ou seja, e nem precisámos de combinar, e isso é que eu acho que é muito giro, que é assim que entramos nas nossas funções, também porque eu estava a conhecer, o Nuno conhecia melhor, porque ele também é sócio, hum, eu dentro das minhas áreas, as decisões importantes, não é? Tomava-as, ou imagina, aconteceu-me N vezes estar numa reunião de equipa ou com as minhas equipas e precisar tomar decisões e dizer: olha, eu acho que vamos neste caminho, vamos tomar esta decisão, mas deem-me um dia ou dois porque eu quero consensualizar com o Nuno. É uma coisa que tu não podes ou não fazer. E eu acho que o ter feito isto desde muito cedo, eh, e também dá confiança à equipa, não é? De quando nós os dois decidimos, É uma decisão que já está já comunicada, estamos né? comunicada. Posso dizer que isto na realidade acontece em casa, se calhar, mas é completamente diferente, não é? Mas, por exemplo, eu tive outra situação em que isto aconteceu. Eu com o André Aragão Azevedo, que era o secretário de Estado da Transformação Digital, no governo em que eu fui diretora executiva da Portugal Portugal. Digital, eu sentia mesmo, porque ele era secretário de Estado, eu era a executiva da estrutura de missão. E nós tínhamos que estar, aquilo é uma co-liderança política e técnica. Exato. E portanto, na realidade, agora, olha, é a primeira vez que estou a dizer isto com esta, de facto, de clareza, porque nós os dois sentíamos, e nós somos amigos, não é? Pessoais, e nós sempre dissemos um ao outro que tanto faz, tanto um pode estar, podíamos trocar de função, eu poderia perfeitamente, ele agora está na sua vida, mas a gente diz sempre que gosta muito de trabalhar um com o outro, e não interessa qual era a função um do outro, o que a gente queria era trabalhar juntos. E eu acho que é isto que faz a diferença das pessoas não ligarem tanto aos títulos, mas ligarem o que é que querem construir juntos. Eh, e pronto, isto acho que não é acho que o modelo da coliderança faz muito sentido para muitas tipologias de empresas, principalmente com elevado crescimento e elevada complexidade. Ah, mas quando as pessoas certas também entram a jogo, se respeitam, têm muita, muita confiança, ah, querem muito dar palco um ao outro, que é o que eu acho que também sinto com o Nuno. A gente está sempre preocupado. Eu sinto que ele também, que é garantir que. Porque não é fácil, não é? Mas quando tu também levas uma vida a treinar em que. Porque toda a gente tem os seus egos, não é? Mas a pôr de parte e perceber que é coletivo e é naquilo que a gente quer atingir e o que é que podemos fazer juntos e que juntos somos muito mais fortes do que isoladamente, isso é mesmo. É maravilhoso no dia a dia. Às vezes isso não atrasa a velocidade das decisões? Pois, essa era era uma discussão que poderia acontecer. Eu acho que o nosso caso, não atrasa, traz é muita intensidade. E não é? Porque nós temos que Muita urgência, né? o nível de urgência, portanto, a gente, obviamente, além das nossas reuniões semanais, a gente fala todos os dias, não é? Fala todos os dias. Primeiro temos os gabinetes colados, não é? Eh, portanto, e depois falamos, porque além das decisões estratégicas, não é? É manter informação a fluir. E como é que o fazemos? E fazemos com as equipas. E portanto, eu acredito que hum, porque é que não atrasa? Porque acelera, porque elas, quando são tomadas com muito mais consistência. E as equipas sentem isso. Ou seja, que não é a decisão de uma pessoa, mas é de duas, Uma decisão robusta, não é? robusta, porque é duas com backgrounds diferentes, com perspectivas diferentes e que chegaram a acordo. Epá, portanto, reparem, não é somos nós dois, não é? Porque nós temos uma comissão executiva de 14, nós somos dois, mais 12, cada um tem 6 pessoas, não é? Na forma de funcionar, as coisas já vêm com muita consistência. Claro que não é por nós os dois, a empresa já está também bastante grande, não é? Nós já somos 330 e o que acontece, e estamos a falar muito disso, é com o crescimento, como é que não perdemos a agilidade? E estamos todos os dias a pensar, e nomeadamente com o AI e com a forma de organização do trabalho, como é que a gente, ao contrário, ganha agilidade e crescimento, e principalmente com base na nossa ambição, não é? Nós estamos agora a ir para a Itália, para a Espanha, e portanto, como é que esse crescimento tu continuas a manter esse espírito sem perder a agilidade? Olha, tu há pouco falavas na transição para o Portugal digital Uhum. e essa questão da agilidade leva-me aqui a um ponto que é, tu ao trabalhares no Estado conseguiste perceber se é um sítio com mais agilidade ou menos agilidade e qual é a diferença para o setor privado? O que é que te ganhaste aí? Parece que estiveste a treinar com algum peso para depois voltar novamente ao setor privado?
Ou seja, eu admiro imenso e faço sempre, quando tenho oportunidade, um agradecimento primeiro aos governantes, principalmente os que vieram do privado. Por exemplo, agora ao sucessor do André, ao Bernardo Correia, que agora é o secretário de Estado, e aliás eu conheço vários, não é? Os que vieram do privado e que assumem este espírito de missão de contribuir para aquilo que é o público. Porquê? Porque nós não temos no domínio público os mesmos instrumentos de gestão que temos no privado. E, portanto, é muito mais difícil gerir. E principalmente, ainda por cima, Até em quando captação de pessoas. não tem, os instrumentos são esses, que é, não se consegue motivar, é difícil motivar, é difícil contratar, é difícil ter ferramentas de velocidade para executar projetos, não é? Temos a contratação pública. Hum, a própria orgânica do Estado, tu tens que ter duas dimensões, que é a política e a técnica. Exato. Perceber isto, eu tive a sorte de ter tido uma experiência com 20 e tal anos na UMIC que me deu, e portanto, e tive a sorte de ganhar relações e relações de confiança dessa altura, que quando entrei da segunda vez foi muito fácil fazer plugin, não é? Porque há muitas pessoas que estão e estão há muito tempo e que são excelentes funcionários públicos e que eu penso sempre que mantêm a sua vontade de me transformar, mesmo com todas as dificuldades da administração pública, e são às vezes muito injustamente, porque a gente põe tudo no mesmo saco, não é? Quando se está a falar da administração pública, e eu tive a sorte de trabalhar com pessoas mesmo maravilhosas. Portanto, é super diferente. Digo-te uma coisa que é, eu como tive e fui in and out, que é quando se volta a sair e tu voltas a ir para uma empresa privada e pensas, pronto, volto a ter os instrumentos todos, até parece que Mais rápido, não é? tudo. E, por exemplo, agora no Doutor Finanças, que para mim é o culminar da minha experiência de ser mesmo, não é? Não só na minha função, mas no tipo de empresa. A gente pode decidir tudo, não é? Claro. A empresa é dos 14 sócios, não é? 4 deles que têm as posições maioritárias, mas depois. E portanto, nós com muito poucas pessoas, além Conseguem da minha acelerar função, logo as conseguimos decidir decisões. tudo. E portanto, e eu acho que isso é. Aliás, o ter chegado agora, nesta fase, que eu acho que é muito mais giro, não é? Também penso quão a gente poderia fazer pelas nossas pequenas e médias empresas e quando está na nossa mão mudar o nosso país. Porque, por exemplo, numa Microsoft, não é? Que tem um conjunto de coisas maravilhosas, não é? Mas a nossa capacidade de intervir e mudar, É não é? reduzida, não é? É um bocadinho mais reduzida. Claro que eu arranjei sempre maneiras com outras pessoas parecidas de inovar e de fazer coisas diferentes, mas quer dizer, não estamos a mudar o produto, não estamos o produto, não é? Podemos mudar a forma como o introduzimos no mercado, como o mercado adopta, não é? Neste caso, não é? Trabalhava com AI há 15 anos. E portanto, e eu acho que esta experiência agora é mesmo, é quase que temos todos os instrumentos, o que também é um bocadinho assustador, não é? E Porque, isso que tu falavas, desculpa não, não. interromper-te, na Microsoft, sendo uma grande empresa, isso que tu falavas sobre inovar e arranjavas formas diferentes, quem inova em empresas desta magnitude dorme pior à noite? Bem, eu não durmo de certeza, eu durmo mal é quando não inovo, não é? Ou seja, eu quando sinto que não estou a fazer nada diferente, começo a ficar, até porque sou mesmo, eu olho para tudo o que está bem feito e também sou primeiro, eu sou muito crítica comigo própria e tentei melhorar muito isso ao longo do tempo comigo e com as equipas, porque fazendo, imagina, uma coisa espetacular, eu vejo sempre as duas coisas que podíamos ter feito ainda melhor. Continuo a comemorar, mas para a próxima ainda fazemos estes dois. E às vezes quem trabalhava comigo dizia: "Mas foi tão espetacular". E eu: "Mas eu não estou a tirar o mérito, foi mesmo espetacular, mas imagina se ainda for melhor". Exato. Mas pronto, mas tentei. Espero que as equipas reconheçam que eu agora tento sempre dizer tudo o que fizemos espetacular e depois é mesmo para mim aquilo que ainda podemos fazer melhor. E quando podemos, inovar. Portanto, eu não acho que eu não certamente não durmo, menos bem. Eu acho que sem inovação, sem crescimento, acho que tenho isso a meu favor, no sentido que hoje em dia, com tudo o que está a acontecer no mundo, quer as crises, quer a inovação da tecnologia e o AI, acho que o meu background de inconformada e estar sempre à procura da inovação agora está tudo do meu lado, não é? É impossível, já não há nada igual. Eu já digo um mês, 3 meses, sei lá, uma semana, a gente tem que estar sempre à procura, portanto, já é ao contrário, isso já é a sobrevivência, não é? A propósito, e portanto, eu até acho que a gente tem aqui, e por acaso ontem tive uma conversa com pessoas de recursos humanos,
Isto vai ter imenso impacto na forma, no mundo do trabalho, mesmo na nossa capacidade individual de processar. Acho que vamos mudar fisiologicamente a capacidade de processar estas mudanças e aprendi também com a Microsoft muito o tema do growth mindset, não é? Que é não só a capacidade de errar muito rápido e de assimilar o erro, e, portanto, mas também de o always learning, estar sempre a aprender. Mas isso traz, em termos de disponibilidade e de cansaço, e aquilo que a gente discute, não é? O AI veio para nos dar mais tempo, mas Mais ou menos. vamos ver, exato, para já, mais ou menos, porque a gente só está a conseguir fazer mais rápido, portanto, a gente tem que conseguir, acho que vamos chegar aí, eu digo isto pessoalmente e naquilo que estou a ver nos impactos nas nossas equipas, que é quando é que isso vai mesmo ser real e a gente vai mesmo conseguir libertar para a nossa qualidade de vida, e isso é mesmo importante, porque acho que a gente vai precisar de mais pausas cerebrais e do que até precisava de antes, porque a Mas, velocidade é muito maior. mas uma pessoa com a tua urgência, achas que essas pausas seriam possíveis? Não te irias entediar um pouco? Não, Fábio, eu acho que eu tenho aqui os meus. Toda a gente tem os seus escapes, não é? Eu tenho vários. Os primeiros são os meus filhos, não é? Eu preciso. Por exemplo, eu tenho regras de gestão da agenda mesmo muito rigorosas. Por exemplo, eu não. Ontem estive fora, não é? Porque vim dormir ao Porto, porque aproveitei hoje para ter reuniões aqui no Porto. Mas eu tenho regras de não posso estar fora de casa mais de que uma ou duas noites, jantares, porque preciso mesmo ter o meu equilíbrio. O meu equilíbrio é um triângulo, não é das bermudas, mas é o meu triângulo, que é a família, os amigos e o trabalho. E são mesmo, o isósceles tem todos os lados iguais e os ângulos iguais, porque têm todos a mesma importância. E portanto eu faço muito o equilíbrio ao final da semana, hum, se estou equilibrada se foi uma semana equilibrada. Claro que chego ao final da semana, normalmente é sempre a família e os amigos e tento equilibrar. E depois tenho esses vários escapes, não é? Os amigos, ao fim de semana tento mesmo desligar. Cada vez é mais difícil porque como o mundo está tão acelerado, os mundos cruzam-se tantos. Eu sempre acreditei que não há a vida pessoal e a vida profissional. A minha agenda é só uma, eu nunca tive duas agendas. Tem cores diferentes, Exato. mas está tudo na mesma agenda porque a minha vida é só É uma. sempre Eu sou a segunda-feira para mesma. ti? Não é isso que eu estou a dizer. Eu tenho cores diferentes ao fim de semana, é vida, e raramente tento que não se misturem, mas é a mesma agenda porque eu sou a mesma pessoa. Exatamente. Eu Não, também concordo muito com pronto, isso. eu sou a mesma pessoa, eu não. Portanto, essa coisa de. Portanto, eu sou a mesma pessoa. Mas ia-te dizer, e qual é o meu outro escape? Tenho um outro escape, que é uma grande paixão que também partilho com o meu marido, que é viajar. Fábio, não há nada que passe por cima de uma viagem em família e o planeamento das viagens em família. Por exemplo, agora estamos a fazer duas, agora o meu filho fez 18 anos, que é sempre que é possível. O meu marido também tem os quarters, porque ele vive, nas empresas multinacionais vivemos ao quarter, portanto na Páscoa e no verão fazemos uma viagem em família, claro que dependendo das funções, e por exemplo agora às vezes posso interromper por um telefonema ou por alguma coisa que seja mesmo muito urgente, mas tento mesmo Desligar. desligar e deixar as coisas. Agora é mais fácil com um co-CEO, não é? Porque podemos, não Podes é? desligar. Podemos ligar, claro que quando é uma coisa ou outra a gente sabe, liga-se para uma questão de urgência, mas tenho mesmo, e quer ao fim de semana, quer nas férias, faço mesmo, ou tento mesmo fazer, então no verão, nas férias de agosto, é mesmo um hard stop. E portanto tenho mesmo que desconectar. Sou muito viciada na tecnologia e assumo, e portanto também giro isso com os meus filhos. Portanto tento, não é, o afastar do telefone, o criar mesmo regras, e é difícil, é muito difícil, porque eu sei que tenho mesmo essa. Até nos wearables agora eh, conseguimos ter as Claro, notificações. e porque o que também acontece é que como eu, por exemplo, hoje em dia já não consigo escrever, já só e mesmo assinar fico doente quando tenho que assinar em papel. E já até mudei no Doutor Finanças assim tanto que já mudei já senti que a minha assinatura é um bocadinho diferente. Mas porque faço quase tudo digital e, por exemplo, eu não consigo tomar notas desde a Microsoft já não consigo tomar notas em papel porque fico com medo de perder, portanto, tenho que ter tudo e já nem consigo fazer coisas que não sejam na cloud, ou seja, partilhado, acessível de qualquer device. Ou seja, tudo isto faz com que a minha dependência não é de trabalho, é da vida pessoal, não é? Eu dependo do device e de tudo o que está lá. E nesse device tens tudo. A E tua tenho vida tudo, pessoal e a tua vida não profissional. é? Eu tenho a minha conta pessoal, mas está tudo no mesmo device, não é? Está tudo em duas clouds, não é? E portanto, a minha dependência da tecnologia é dos dois níveis. Portanto, eu não posso dizer
não toque no telefone, tanto que às vezes a gente tem uma regra, obviamente, em família não pode ter o telefone à mesa, mas, por exemplo, estamos à mesa, queremos ver o que é que vamos fazer no fim de semana, ou se vamos fazer aquilo, eu tenho que ir ver mais Claro. uma vez ao telefone, não tenho, obviamente, uma agenda ah, que não seja a agenda do telefone, e aliás, as minhas regras e os meus principais truques, que quando me perguntam truques de gestão, estão muito relacionados com a gestão da agenda, que é para mim a ferramenta mais importante de um gestor ah, de governance, porque, por exemplo, depois tu defines nas empresas o governance, a dinâmica das reuniões, os ritmos que tens com as equipas e depois o ritmo que trazes para a tua vida e para a tua agenda e a Tu planeias a concentração. tua agenda há quanto tempo? Quanto tempo é que a gente demorou a marcar este podcast? Foram 2 meses ou 3? Então, é isso. Ou seja, E há sempre espaço para urgências de última hora? ou seja, tudo o que Nesse é caso já sei program quando é que vamos gravar o segundo. tudo o que é programático, de certeza que e não urgente, não consegue entrar com menos de 3 meses de antecedência, porque a agenda, não é, está planeada entre o governance do que faço, entre todas as minhas atividades extra e entre deixar espaços para respirar, é mesmo não é possível entrar. Depois, além disso, eu faço ajustes, mensais e faço com muita coragem, isso é uma coisa, se calhar um bocadinho já da experiência. Eu durante um período da minha vida, tive muita dificuldade a dizer que não. E cresci muito e aprendi muito, ou levei muita porrada, como se costuma dizer, de não dizer que não, não é? Depois não se consegue fazer tudo, prejudicas a tua vida, até a tua performance. E quando aprendi a gerir as prioridades e a dizer mais vezes que não, mas com muita elegância e empatia, eu acho que é por isso que as pessoas, portanto, quando eu digo que não, ou que não consigo, eu acho que quem me conhece percebe mesmo, não é? Já Que, que que, que eu estás não consigo. completa. Porque e porque se não estiver equilibrada já não consigo para ninguém, não é? Isto pode ser a um amigo, ou pode ser no trabalho. ah, Mas esses sims iniciais da tua carreira, achas que foram um mal necessário para Foram, acabares potencial? é assim, vamos lá ver uma coisa. Eu hoje em dia acho que vocês, os jovens, ler tanto, aprender tanto, ouvir tantos mentores, ouvir tantos podcasts, ouvir tantas coisas, se calhar pode ser mais fácil aprender. Eu aprendi de hard way, não é? Portanto, Fazendo. ou seja, fazendo e percebendo que tinha que fazer um equilíbrio. E portanto, agora para mim é claríssimo algumas dessas fronteiras, ah, e consegui-las. Portanto, eu acho que isso é mesmo absolutamente essencial, defini-las. Portanto, estava-me a lembrar onde é que estavas, a falar da agenda. Eu à semana, portanto, estavas-me a perguntar se mantenho o espaço, que é depois quando chego à sexta-feira, ah, olho para a semana a seguir e Andas o triângulo. normalmente vejo o triângulo, e hoje em dia normalmente posso ter que fazer ajustes. Ou seja, há uma reunião em que a importância não é tão relativa e muda, ou olho para a agenda e não tenho mesmo nenhum espaço quase para respirar, e se isso acontecer e precisar de ser assim, eu sei que esse fim de semana tenho mesmo que carregar, porque eu não vou respirar a semana toda. Claro. Ou então, como isso não é saudável, abre um espaço, nem que seja para respirar. Imagina, tenho um jantar ou outro jantar, e porque também faço sempre almoços fora da empresa para respirar e para me, ins- Inspirar para me também. inspirar e para estar com pessoas fora do ambiente e portanto tento ver e balancear. Mas tem-me acontecido muito necessitar à sexta-feira de, em cima de todo o planeamento, ajustar a uma ou outra coisa, Olha, porque por falar em inspiração, trocando aqui um pouco o tema, tu ano passado recebeste a distinção do Santander W50. Como é que achas que está a liderança feminina em Portugal? Está a melhorar? olha, mas eu sou uma otimista em tudo. E portanto eu acho que sim. Olha, primeiro, eu sinto que aquilo que se falava no início, que as mulheres são péssimas umas para as outras e que também não se ajudam. Claro que a liderança é igual, os desafios da liderança são iguais para os homens e para as mulheres. Acho que para as mulheres é um bocadinho mais difícil porque estão mais sozinhas. Eu, por exemplo, hoje, primeiro, sinto que há muito mais mulheres a fazer o walk the talk, quer o SW50, eu tenho, por exemplo, também sou uma WOBER, que é o Women's on Boards, é um programa da Vieira de Almeida que prepara mulheres para lideranças, e também temos aí uma comunidade muito gira e pertence a vários grupos de mulheres que se ajudam, não é? E eu sinto-me hoje em dia muito mais apoiada. Eu hoje em dia, dependendo de temas que tenha, eu tenho imensas mulheres executivas em que trocamos imensas experiências, almoçamos, fazemos peer mentoring. Mas atenção, eu faço o mesmo com muitos homens. Uh, Tenho muitos homens a quem peço conselhos,
Tenho alguns que sei que não têm até a mesma perspectiva que eu e por isso preciso de os ouvir, Para enriquecer para também. me enriquecer, não é? Porque eu sei que também pensam nisso, mas tenho muitos que, para mim, têm um tipo de liderança que é equivalente, ou seja, não há diferença de género, que é completamente equivalente à minha na forma de pensar. E portanto eu acho que hoje estamos muito mais preparadas, também estamos muito mais sensibilizadas e preocupadas em preparar as gerações seguintes e em garantir que estão mais preparadas e com melhores condições. Também estou muito confiante que a sociedade, claro que estou um bocadinho preocupada agora aqui com esta machosphere, até porque tenho 2 rapazes, não é, filhos, não tenho nenhuma filha, tenho só enteadas que adoro e acompanho, e portanto trato-as como filhas. Mas acho que isso também é muito das redes sociais e isso faz um crescimento, espero eu, não é? Ah, Disso, porque eu acredito que a sociedade está melhor, acredito naquilo que eu tenho visto, nas raparigas que acompanho, também faço mentoria, agora tenho um rapaz, até do Porto, que estou a mentorar da nova SBE, ah, mas é muito agir para casa a mentoria entre as raparigas e os rapazes. Por Qual é a exemplo, diferença? por exemplo, as raparigas, se calhar também, obviamente, pelas idades, fazem muitas vezes perguntas profissionais, como gerir determinados desafios profissionais, ou da relação com o management, ou como evoluir a carreira, ou como fazer networking, sei lá, cada uma tem as suas. Mas preparam-se maravilhosamente, elas sabem o que querem, quais são as dúvidas, isso. Bem, também quem faz o matching tem o. Porque eu pertenço ao ponto zero, da Mafalda Rebordão e da Sara, que também tem um projeto de mentoria espetacular para mulheres, e também elas fazem um matching maravilhoso, não é? Portanto, as que me chegam desse programa são maravilhosas porque elas fazem um trabalho enorme. Portanto, eu sinto mesmo que aquela hora é útil e depois quando voltam já vêm com aprendizagens e com perguntas e tem muito a parte pessoal e de carreira. Ah, Rimo imenso, porque agora com o meu mentor da Nova, também são fases diferentes de carreira, já está mais evoluído. A gente falou um bocadinho sobre o desafio na empresa e depois começámos a falar de montar uma startup e qual era o negócio e qual era o desafio. Portanto é muito giro, porque sai às vezes sai muito mais rapidamente. Sinto que, por exemplo, as raparigas, não é? Precisam muito de como é que mas também, se calhar, sentem comigo a empatia, não é? Se eu fiz, se eu É um consegui exemplo? e o exemplo e, portanto, se calhar também por essa via, não é? Portanto, sinto que é muito diferente, mas também pela história, não é? Dirias que há mais o síndrome do impostor no lado feminino do que no lado masculino? Isso para mim não é os livros, é a vida, é a realidade. As mulheres precisam muito mais de autoconfiança. A quantidade de vezes que eu digo: "Mas porquê é que achas que não consegues?" Está muito melhor, portanto, eu já vejo algumas com muito mais confiança, mas treinada, hã? Já também estão mais treinadas, porque também já leram mais. Aquilo que se diz e que é mesmo verdade o que está nos estudos, não é? Uma rapariga para responder uma mulher, para responder a um anúncio de emprego, tem que sentir que faz o cheque em 100% ou 98% dos requisitos, e um homem com 50, 60% vai perfeitamente. Não é o homem que está mal. É Exato. normal a gente ir com 50 ou 60 e desenvolver as outras, não é? Ou seja, aqui não é e portanto a gente às vezes põe quem é que está bem e quem é que está mal. E portanto não temos que realmente estimular e aprender, a fazer isso. E Isso portanto com certeza vai começar a baixar eu acho que sim. brevemente. Olha, voltando aqui ao tema do doutor Finanças, porque é que esta marca, num mercado que tradicionalmente parecia assim um pouco chato, parece uma marca tão sexy? Pois, é muito giro e eu acho que isso também me atraiu imenso, não é? Ou seja, eu que também tenho um percurso grande, não só em tecnologia, portanto, eu venho para uma fintech portuguesa, portanto, eu vim de uma americana, de uma portuguesa, que é provavelmente a única love brand do setor financeiro. Aliás, nós Será o temos. azul? Hã? Será o azul? Será o azul. E eu, por acaso, hoje não venho de azul. E veio visto muito azul porque é a minha cor preferida. Mas não sou do Porto. Do Porto Clube. Mas o meu marido e o meu filho são. Portanto, em casa também temos essa divergência. Portanto, estavas-me a dizer, é uma love brand porque, por exemplo, nós temos mais de cerca de 20 milhões de visitas ao nosso site, entre simuladores e quem usa os nossos serviços para apoiar a procura de casa, a procura de crédito à habitação, que é um dos serviços principais que fazemos, seguros, etc. E o nosso Google Review deste serviço é 4.9, o que, quando apoiamos 250.000 famílias, eu acho impressionante, não é? E nenhum mérito meu, eu já recebi isto
Eu acho que tem muito a ver com o trabalho que fazemos também, não só no serviço que prestamos, mas no trabalho que fazemos a acompanhar as pessoas naquilo que são as suas dores. Mais de 60% da nossa população tem stress financeiro, portanto precisa de imenso apoio no esclarecimento de dúvidas, no acompanhar. Nós temos também os simuladores que acompanham as pessoas ao longo da vida, não é? O salário líquido, que em janeiro é o seu pico, depois os apoios aos temas do IRS, o Quando há tema do alterações, né? IMT, quando há alterações, agora o IRS jovem, ou os apoios agora para a compra de casa, não é? Os benefícios fiscais para apoiar a compra de casa. Portanto, o que eu sinto e que tenho aprendido é que nós juntamos estas duas valências de informação, capacitação e de conhecimento, e depois a nossa equipa, não é? Os nossos advisors, quando estão a acompanhar as pessoas em qualquer destes serviços, têm a dupla vertente de aconselhar, acompanhar, mas também aconselhar. Por exemplo, nós temos também o tema do crédito pessoal, não é? E o crédito consolidado, e eu acho sempre muito interessante que quando as pessoas têm essas necessidades, não é? Pode ser para uma compra, não é? De circunstância e sabem que precisam por um tempo limitado, mas temos situações, pessoas em situações mais críticas, não é? De dívidas e que precisam de crédito para ajudar, não é? A recuperar dessa situação, e nós ajudamos-la acompanhando-a também no seu pensamento financeiro e na sua literacia, a como sair dessa situação. E portanto eu acho que aqui é mesmo um misto de aconselhamento, hum, ao mesmo tempo que apoiamos a pessoa numa decisão financeira concreta. E por isso é que também temos a nossa academia, temos o nosso projeto de e-learning, em que as pessoas podem, não é, ter formação on demand, não é? E podem seguir o seu caminho, dependendo se querem apoio, não é? No crédito, até na preparação da reforma, ou até como fazer as poupanças e chegar àquilo que nós chamamos a sua base financeira, não é? A sua base inicial para poupar, não é? Porque há muitas pessoas que não têm nenhuma folga, não é? E portanto, temos essas várias formações, mas também há uma coisa muito interessante, que temos chegado à conclusão, porque fizemos agora também, há um ano e meio, um estudo muito interessante, que prova, e é um insight muito interessante que agora temos trabalhado, que o melhor para o nosso bem-estar, o bem-estar financeiro é uma componente do bem-estar geral, não é? Nós falamos de um triângulo, que é o corpo, a mente e a carteira, e nós trabalhamos a carteira, não é? O bem-estar financeiro, que é uma componente. E para esse bem-estar financeiro, o conhecimento, ou seja, saber de finanças ou de juros compostos, eh, Taxas. de taxas, desse efeito, não é? E de que se a gente não investir e não poupar, a inflação leva-nos, não é? Aquilo que nós temos no banco, ah, e às taxas atuais, e portanto, o que significa que, mas ainda assim o conhecimento não é suficiente. Ou seja, o maior preditor do bem-estar financeiro, imagina o que é? São os comportamentos e os nossos vieses. Portanto, se a gente não agir, tu podes ter conhecimento, por isso é que, não é, Precisas 60 levar ou 100 euros. 70% das pessoas têm o dinheiro no banco, não é? Porque não chega ao conhecimento, chega a agir sobre esse conhecimento, preparares a tua reforma. Nós hoje em dia temos, não é? Nós falamos imenso, não é? De que não temos, os preços da casa aumentaram e não temos capacidade, obviamente, os jovens não têm, não é? As taxas, a nossa capacidade financeira, não é? E a percentagem da casa no valor Mercado disponível não é? não é? Está em valores históricos, não é? Em Portugal, e mesmo comparados com a Europa, mas estamos-nos a esquecer, por exemplo, na preparação para a reforma, que também quem tinha casas, e 70% de Portugal tem casas próprias, que o seu ativo, em muitos casos, duplicou. E, portanto, na realidade, quem está a preparar pela reforma tem um ativo num valor que de antes não tinha, e pode ser essa a sua maior reforma. E temos que criar mecanismos, não é? Que já começam a aparecer, não é? De usar então a habitação que eu tenho como o meu asset de reforma, e mecanismos, não é? De transformar isso em valor para apoiar a minha reforma. E, portanto, eu acho que todas estas decisões e apoiar as pessoas nesta vida é o que faz com que sejamos de O vosso facto projeto diferenciadores exato. e que crie esta marca que é o doutor, não é? Genericamente, e somos 330 doutores, mais os que temos nas lojas, e aqui na região do Porto também temos muitas lojas, que juntos, não é? Que são mais 700, que juntos acompanhamos todos os portugueses, quer digitalmente, quer fisicamente em cada loja que temos, a tomar estas decisões.
E felizmente, mesmo com a nossa rede de lojas, conseguimos manter uma consistência muito grande na forma de prestar este serviço para que as pessoas confiem em nós e que nos deem e continuem a dar Confiança, esse né? voto de confiança. Olha, esses pontos que tocaste são muito importantes porque é de louvar o vosso projeto, porque por um lado informam, e eu também uso os vossos simuladores nessas alturas do ano em que tu falas, mas por outro lado, esta questão que tu falavas sobre ter conhecimento e também a ação, ou seja, o comportamento e as pessoas realmente com esse conhecimento fazerem coisas, não achas que também há aqui uma capitalização por parte de outras instituições em Portugal sobre este desconhecimento e sobre esta questão de tomar ações das pessoas? Isto porquê? Porque, por exemplo, a Casa de Investimentos de Braga disse que, num estudo bastante recente, eu não sei precisar quantos PPRs é que existem em Portugal, mas mais de 200, quase todos não davam nenhum tipo de rendimento aos seus utilizadores. Claro. Não achas que há aqui também uma capitalização do desconhecimento das pessoas? Claro que sim, não é? Ou seja, acontece, É um terreno fértil é um para. terreno, por isso é que também os reguladores, não é? E são ferozes, não é? Nós somos regulados pelo Banco de Portugal, mas eu, por exemplo, na iCapital era regulada pela CMVM. Os reguladores são ferozes e, por exemplo, o advisor financeiro é muitíssimo regulado, não é? E, por exemplo, obviamente nós não fazemos advising financeiro, nós damos formação sobre os instrumentos financeiros que estão disponíveis, as pessoas terão que tomar as suas decisões e, portanto, com base no seu perfil, e as pessoas não têm todas, como é óbvio, o mesmo perfil de risco, não é? Portanto, nós temos que conhecer o perfil e para inclusivamente as pessoas saberem que tipo de decisão é Vocês que fazem podem essa tomar. avaliação? Nós explicamos às pessoas como é que elas podem conhecer e conhecer o seu perfil, não é? Ok. Porque tu, para teres um financial advisor, ele também te pode aconselhar nisso. Mas isso é para quem já está nesse nível. E para chegar a esse nível, o que é preciso fazer e que estágios é que é preciso fazer? Mas pronto, mas isso é como em tudo, não é? Por isso é que, para quem vem de marketing, discute há muito tempo, não é? O que é em publicidade enganosa, mas quer dizer, temos que, de facto, e por isso é que a nossa missão me orgulha muito, porque nós misturamos as duas coisas, não é? Nós formamos para depois agirmos. E, portanto, temos muito cuidado de fazer para qualquer área que trabalhamos, de fazer as perguntas certas para que as pessoas estejam muito conscientes na decisão que estão a tomar e bem informadas. Por isso é que, por exemplo, mesmo no crédito à habitação, nós, como intermediário de crédito, nós damos sempre 3 hipóteses às pessoas, não é? De 3 bancos, não é? Somos parceiros de todos os bancos em Portugal. ah, e damos 3 hipóteses, explicamos as diferenças e porque o que serve a uma pessoa, não é? Quer no tipo de taxa que usa, quer na componente fixa, não é? Ou variável, quer o período do empréstimo, a sua taxa de esforço. Ou seja, há imensas variáveis, quer na incorporação e a discussão dos seguros, porque os seguros são uma Exatamente. componente muito forte, às vezes, que não se faz as contas, naquilo que é o custo total para o agregado familiar de tomar a decisão para a maior parte das pessoas, mais importante da sua vida, que é a compra de casa. E por isso, claro que isso pode acontecer, mas quer dizer, mas isso é o mercado a acontecer e, portanto, também aí, como estavas a dizer, eu acho que somos esses parceiros. Uma coisa muito gira, que é como te estava a dizer, na mudança de comportamentos que nós estamos a preparar, é que, tendo dado conta não é? Desde há algum tempo, que só dar formação, porque a gente tenta medir o impacto daquilo que faz, que só fazer workshops, dar formação, fazer e-learning não é suficiente. Porquê? Porque se a gente chega à conclusão, não é? Através destes estudos que fazemos com universidades e com uma empresa que gostamos muito de estudos comportamentais, que é a Laicos, que temos que agir sobre comportamentos. Então, isto é um bocadinho, não sei se tu tens PT, eu tenho, Não mas tenho. não tens, porque deves ser disciplinado É, e faz os sim. teus treinos, mas porquê é que as pessoas têm um PT? Porque precisam de alguém que lhes crie ritmo e rotina, não é? Então nós estamos a criar, eu agora não quero fazer spoiler, mas pronto, olha, eh, estamos a trabalhar e vamos lançar muito brevemente aquilo que vai ser os FTs, os Financial Trainers. Ou seja, que é uma nova ocupação em que as pessoas vão ter formação, não é? E ser certificados para que possam acompanhar outras pessoas a fazer estes treinos, que obviamente não têm que ter a frequência, não é? Diária ou semanal, mas pelo menos para algumas pessoas mensal, trimestral ou mesmo anual. Que é tu Quase um teres a disciplina, empurrãozinho, é o teu empurrãozinho que é, deixa ver se eu estou a fazer tudo bem. já sabes o que tens a fazer, O que tens a fazer faz. não, e para a tua fase, porque não estamos todos no mesmo Claro, nível, não é? exatamente. Nós no Doutor Finanças, nos trabalhos que fazemos em B2B, não é? Com as empresas e nos projetos que fazemos de apoiar, não é? Os colaboradores a fazer a sua evolução, fazemos diagnósticos e depois as pessoas podem estar em 3 níveis, que é na fase de equilíbrio, controle
ou prosperidade. E tu podes estar em qualquer uma delas e em qualquer uma delas tens atividades que podes fazer para melhorar o teu bem-estar financeiro, não é? E para quando é que podíamos ter um doutor Finanças na escola pública? É Aos assim, mais novos? eu estou, olha, eu estou muito crente, estou muito feliz, obviamente, e muito contente por a decisão do governo, não é? De agora já ter incluído no programa da cidadania os temas portanto, da literacia financeira. É uma primeira decisão. Claro que há um trabalho muito grande em a preparar os professores para serem mini FTs, não é? Há outras entidades que também o fazem, não é? Por exemplo, até tem aqui, nós somos também da Fundação Cupertino Miranda, que está connosco no nosso Conselho Consultivo para pensar estes tópicos e que também faz esse trabalho junto das escolas. Nós tentamos contribuir, mas há um trabalho de facto muito grande para fazer de acompanhar, não é? E de preparar e ajudar a preparar os professores, que também é uma classe que às vezes, muitas vezes não reconhecida, porque tem uma responsabilidade enorme, não é? De formar as novas gerações e, portanto, nós aquilo que pudermos ajudar, vamos ajudar e estamos disponíveis para ajudar, mas pronto, mas as entidades que têm essa responsabilidade, não é? É o Governo, o Ministério da Educação e agora também as autarquias, que têm essa, e nós temos estado também junto, dentro do que é possível, mas há outras entidades também para esse bem comum, as fundações também contribuem muito para isso, por exemplo, a Fundação Santander também tem, com quem também partilhamos experiências, e acho que todos juntos não vamos ser suficientes. Portanto, temos mesmo que nos unir para trabalhar conjuntamente nesse desígnio. E para alterar o ranking da literacia financeira Exatamente. europeu. Sim, porque estamos, como deves saber, ou fizeste algum research, e que isso também me motivou muito. Eu, quando estava na área do digital, com o André Aragão Azevedo, a gente até brinca com ele, nós estávamos a meio da tabela e eu já achava mal, em termos daquilo que é Portugal no ranking da digitalização. E tínhamos sempre a ambição de chegar ao top 3, coisa que aconteceu agora com o Bernardo Correia e com o Manuel Dias, que também é um grande amigo que está como CTO do Estado agora Arte. Artes. E por isso acho que a gente até nem fala o suficiente do quão se fez nessa área e quão bom é. E agora gostava de contribuir para fazer o mesmo na literacia financeira e tirar-nos deste lugar que é o penúltimo da Europa, atrás de nós só está a Roménia, e de irmos para. Acho que também temos condições, por aquilo que o país tem evoluído, de se calhar fazer um, um passo mais gigante e mais rápido. Achas que podemos chegar à posição número 3, ir à Liga dos Campeões da literacia Eu, financeira? como somos poucos, ou somos menos, não é? Que outros países Os maiores, mais rápidos. podemos ser mais rápidos e temos esta capacidade de nos reinventar como país. E, portanto, aprendi também com o André, na altura, quando ele disse que ia dizer, foi a única vez que a gente teve em desacordo. Eu disse: não, mas não digas politicamente que a gente vai estar no top 3, mas porque não, vamos conseguir. E agora, até já cá de fora, celebramos muito esta vitória para o país, e, portanto, por que não? Porque não? Por que não? Olha, Wanda, passamos agora para o cenário final, onde tenho 2 cenários e Ok. tu tens uma decisão. Olha, digo-te que foi complicado escolher os cenários, porque tu realmente já passaste por todas as organizações possíveis. Cenário A: imagina que te convidam para uma nova missão de Estado, a cruzar transformação digital e literacia financeira. Vais ganhar escala, acesso a quem decide e poder de mexer em políticas públicas, mas voltas a depender do ritmo político e ficas longe da execução no terreno. Ou cenário B: ficas no Doutor Finanças, à espera de chegarmos então à Liga dos Campeões de Literacia Financeira Europeia, perto da operação, das equipas e do cliente, mantens velocidade, autoria, proximidade ao produto, mas perdes escala e poder de mexer no país a partir de uma cadeira institucional. Não tenho dúvida nenhuma que fica, e não é porque estou, que ficaria no Doutor Finanças nesta fase, até porque acredito mesmo muito que a função que tenho aqui, por aquilo que eu conheço do outro lado, eu posso continuar a contribuir para o país, quer na literacia digital, com quem continuo a falar muito, quer na financeira, ajudando os decisores a tomarem decisões mais informadas e com o apoio do setor privado. E, portanto, não tenho dúvida. Portanto, eu estava com medo que fosse ainda mais difícil, mas Mais não é nada difícil. difícil. Não, isso é excelente porque realmente no cenário B consegues Consigo as duas coisas. efetivamente as duas coisas, enquanto no A teria sempre algumas limitações. Wanda, muito obrigado por teres participado no nosso podcast e Obrigada, até eu. breve. Fábio, foi muito giro. Obrigada.